Um novo começo? Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman! Saudações kryptonianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38. Hoje eu vou falar a respeito da edição comemorativa, de Mulher Maravilha, a de número 43, tá? Ela é importante porque ela representa um grande marco na publicação da personagem no momento. Ela trata um período de transição, na publicação da personagem, pela editora aqui no Brasil. Porém, não se trata de um reboot nem uma grande reformulação, mas é um período de transição, um marco que vai ocorrer agora, com as histórias da personagem de agora em diante. Por isso, justamente, esse já é um bom momento para quem está pensando, em começar a ler a revista da Mulher Maravilha. E aproveitando, esse momento, foram acrescidas, histórias, comemorativas em relação a esse evento, a esse grande arco representado por essa transição da Amazônia, tá? Então, no que consiste aqui? A primeira história, ela é a continuação da edição anterior, tá? Da número 42. Ela é a única que, se você não vem acompanhando, os arcos, da personagem, não acompanha a Mulher Maravilha desde o início do Renascimento, ou de 2 anos para cá, mais ou menos, você pode, ou melhor, você não vai entender muito bem o que está acontecendo aqui, tá? E ainda mais que o final aqui, é a última parte desse arco, do último arco que vinha sendo desenvolvido para a Mulher Maravilha. Porém, a história ela ocupa 1/4 da revista, tá? Ela não é a parte principal da revista, mas para não ser publicada, eu acredito que essa foi uma decisão editorial mesmo, da própria Panini, para não ser publicada, uma nova, além da mensal, um especial da Mulher Maravilha, só com essas histórias comemorativas, ela decidiu juntar tudo e transformar. Eu não poderia chamar de mix, porque não tratam de diversos personagens, e sim apenas de histórias da Mulher Maravilha, e só dela. Mas como são histórias antológicas, são histórias que se passam em outras épocas, que não têm impacto, elas não impactam diretamente na cronologia da personagem, então a gente também pode chamar de mix, de alguma forma no caso, tá? Mas é uma revista, além da edição mensal, tá? Corrente, regular, que acontece que ela conclui o último arco que vinha sendo desenvolvido. Você tem uma série de histórias acrescidas, que contidas em si mesmas, tá? Com começo, meio e fim, desenvolvida por diversos escritores, desenhistas, tá? Justamente em razão dessa comemoração, dessa edição de comemoração que representa, esse marco, além do aniversário, da personagem, representa esse marco nas histórias dela, na publicação da Mulher Maravilha. O arco principal, a história principal, que é a primeira, ela termina justamente com o início de uma nova jornada, da personagem. Ela rompe, de certa maneira, com a cultura, das Amazonas, com a tradição, da própria mitologia, que gira em torno da Diana, da personagem da Mulher Maravilha, e do mito grego que a inspira e tal, para dar início à sua própria história, à sua própria mitologia, que vai passar a ser construída agora, a partir de então, como se fosse do zero, mas sem rebutar a revista, tá? Eu sei que é complicado, falar isso, mas assim, não é um reboot, não é uma reformulação da personagem, tá? E não tem uma ligação direta com o DC State agora, tá? O Future State. Então é uma edição corrente, tá? Uma conclusão de arco aqui no caso, com uma série de histórias comemorativas dentro de uma mesma edição, tá? Então, passada essa primeira, que é um novo começo, tá? O final de um antigo arco e um novo começo,
Enquanto isso, na sala de justiça. As outras histórias foram desenvolvidas por escritoras e desenhistas, mulheres também, tá? Justamente por se tratar de uma edição comemorativa. A gente tem aqui um misto de histórias, tá? Uma completamente diferente da outra, tá? A gente tem aqui uma experiência narrativa, né? Do ponto de vista da narrativa gráfica mesmo, da nona arte, uma certa experimentação, né, das autoras aqui na parte do roteiro e da arte também, justamente porque eles fizeram questão de contrastar ao extremo uma arte com a outra, né, um roteiro em relação ao outro o tempo todo. Isso é algo bem marcante, né, nessa edição, e que os autores, né, os roteiristas e os desenhistas, as desenhistas, né, no caso, fazem questão de demarcar, né, de frisar isso. A gente tem o roteiro da Gayle Simone, famosa escritora, né, da personagem já há algum tempo, da Mariko Tamaki, do Greg Rucka, né, também um escritor, né, que fez história também com a Mulher Maravilha, da Cami Garcia, da Shannon Hale e Jim Hale, da Marguerite Bennett, da Vita Ayala e do Scott Snyder. Faço uma referência, né, uma menção aqui às histórias que focam no protagonismo, né, da Mulher Leopardo, que ela está sendo cada vez mais, né, desenvolvida, melhor desenvolvida não só enquanto vilã, né, mas ela ganhou uma nova origem com o Renascimento, né, nas mãos do Greg Rucka, e essa origem vai ser explorada agora, né, no filme que vai estrear futuramente, né, da personagem no caso. Ela vai ser uma das grandes vilãs aí na história do filme, protagonismo crescente, né, que vem transformando ela em uma vilã mais humana, mais complexa, né, como os próprios heróis são, e a história, no caso, da Gayle Simone, né, que ela demarca bem a diferença, né, você consegue compreender bem a diferença de estilo narrativo, né, de escrita entre os escritores correntes, né, da personagem e até outras escritoras também, que elas tentam se manter dentro de um certo padrão, apesar das histórias, né, terem um espírito bem diferenciado, uma cadência diferenciada, mas a da Gayle Simone, assim, ela é realmente algo assim muito marcante. É uma história totalmente assim descompromissada, mas muito bem feita, muito bem desenvolvida, né, cheia de mensagens, e o desenho, a arte, né, usada para essa história é impressionante, ela é incrível assim para a história da personagem em si. Obviamente que ela foi feita para atrair essa história, no caso, o público, não a edição, mas a história da Gayle Simone, estou me referindo apenas a ela, a atrair um público feminino, né? Dá para perceber que o enfoque foi maior nesse público, mas isso não impede que eu ou qualquer outro homem admire a história dela também. Fica aqui a minha recomendação, tá? A respeito da revista. É uma oportunidade porque a partir de agora vai ser iniciado um novo arco, tá? A numeração não será zerada, mas vai ser iniciado um novo arco. A revista ela vai passar a ser bimestral, porque vai ter mais páginas, né? O dobro de páginas, e por consequência vai custar mais caro, só que ela vai ser bimestral, então você vai pagar por ela, né? Obviamente a cada 2 meses, você vai precisar comprar. E ela começa agora, a próxima vai sair apenas em dezembro, e já com esse arco novo, né, com essa nova Mulher Maravilha que está sendo desenvolvida, tá? Então é uma oportunidade única, você assim, começar com essa que seria a grande demarcação, né, o final de uma saga e o começo da outra, né, de uma nova saga, com histórias comemorativas, tá? E na próxima, aí você vai ter apenas histórias da personagem. Eu acredito que vão ser 2 histórias por edição, 2 ou 3 por edição. Acredito que vai comportar 2 ou mais, no caso, pelo número de páginas e por ser bimestral no caso, tá? Mas de qualquer forma, eu recomendo essa, mesmo que a primeira história seja o fechamento de um arco, vale muito pelas outras, tá? Não é ruim essa história final aqui no caso, mas quem não está acompanhando pode ficar sem entender, tá? Para mim não é um problema, ok? Não é um problema. Mesmo assim eu indico e recomendo muito as outras histórias, e que indico aqui
recomendo a acompanharem a partir de dezembro essa nova saga da Mulher Maravilha, tá? Então foi isso, grande abraço e até o próximo review. Fui!